Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa primeira live deste ano, com muita alegria, com um tema extremamente importante, que vocês vão ficar conhecendo um exame que realmente traz informações maravilhosas, ajudando muito nossa saúde no decorrer da nossa vida. Agora eu vou adicionar aqui o título da live, que é Conheça sua genética, conheça a sua genética e saiba como lidar antes que a doença se apresente. E isso é extremamente importante, conhecer antes, para que a gente não possa cuidar para não desenvolver. Apresente. Pronto, agora a live está publicada. Agora nós vamos chamar nosso querido Dr. José Irineu. Vamos aqui digitar, convidando ele. É @FUDNA. Deu tracinho aqui, tracinho. Esse tracinho não é, pera lá. Tracinho oficial. Pronto, agora vai. Esse teclado pequenininho aqui. Oficial. Não. Oficial. Vamos aguardar, já convidei ele. Vamos aguardar o Dr. José Irineu. Ele disse que não é muito bom nessa tecnologia, eu também não sou muito, mas a gente vai se ajeitando. Ele já entrou, só está faltando se aparecer, eu já convidei. Vou convidar de novo, vamos ver. Agora vai dar certo. Arroba, DNA. Não, pera, tá errado. Vamos ver se agora dá certo. Doutor José Irineu, eu digitei. E você já está aí. Só falta entrar aqui no nosso visor. Vou lá de novo, pera lá. Pesquisar. Arroba. U. U. Convidei de novo. Agora certo. A gente vai dominando. De tanto errar, a gente aprende, né? Vamos, porque... bem despacito aqui a gente vê. Deixa eu botar uma luzinha aqui, ó, mais que eu Vamos lá. Seja bem-vindo para esse convite que eu te fiz e você gentilmente, né, aceitou, mas nós temos também uma história que foi devido a um caso de uma criança que depois é importante até estar falando. Então eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é essa pessoa maravilhosa, esse médico que é fantástico do nosso grupo da Fisioquântica, que a gente já está, eu não sei, eu já estou há 20 anos, e você? Não, eu estou a menos... Não sei. Eu comecei em 2002.
Comecei em 2002. Não foi depois. Eu acho que fazem uns 15, mais ou menos. Eu acho que é isso. Então, somos companheiros de jornada e cada coisa que vai apresentando, né, que esse exame você trouxe para nós, e isso foi um presente realmente, porque é a importância que tudo que você vai falar sobre esse exame. Mas primeiro fala, quem é o doutor José Irineu, de onde ele vem, aonde ele está? Você Bom, eu moro em Porto não está em Palmas comigo. Não. Eu estou em Porto Alegre, tá? Então... Eu sou daqui, né? Eu fiz medicina, eu sou originalmente oftalmologista, né? Mas fazem... eu sou de origem oftalmologista. Depois eu fiz, há 37 anos atrás, eu fiz homeopatia. Aí eu adorei a homeopatia, depois eu fiz ortomolecular, eu fiz nutrologia, eu fiz iridologia, obviamente, né? Fui presidente da Associação Médica Brasileira de Iridologia. Fiz medicina chinesa, fiz homotoxicologia e terapêuticas anti-homotóxicas, né? E eu fiz... eu fiz 9. E eu fiz curso de terapia por informação biofísica na Alemanha, que é, como eu fiz na Alemanha, homotoxicologia também, que é o curso de física quântica em medicina. E ali que, depois que eu voltei da Alemanha e tal, aí, não sei como, com alguns conhecidos, eu acabei conhecendo a física quântica e eles me convidaram para dar aulas para eles, né? Entendeu? Que bom. E aí eu comecei dando aula e fazendo várias participações e tal, pelo meu próprio conhecimento de física quântica e de homeopatia, né? Porque, na verdade, os produtos são frequenciais também, né? Então, está bem ligado dentro da mesma linha de raciocínio. Sim, a mesma linha. É o que a gente busca, né? A gente não sai dessa linha. E como eu estou sempre fazendo coisas diferentes, apareceu faz uns 4 anos... eu conheci, e nós estamos no Brasil há 3 anos trabalhando, uma tecnologia israelense de exames genéticos, né? Tá? E os é o que nós vamos falar hoje, né? Exatamente. Então, deixa eu me apresentar para quem venha, quem venha que não me conhece. Vai falar, quem é essa mulher que está aí, né? É essa moça que está aqui, ela é terapeuta holística, acupunturista, e sou especializada em terapia quântica, que é a minha paixão. Comecei pela dor, nunca na minha vida imaginei ser da área da saúde, porque eu realmente fui muito doente, a medicina alopática não resolvia, anos e anos no Hospital das Clínicas, que eu era lá do estado de São Paulo, e aí eu resolvi a minha hipotiroidismo, eu resolvi com os quânticos. Então, eu tratei dos 5 anos de idade até os 52 anos, eu tratei no Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo. Aí eu comecei a estudar ortomolecular com uma médica lá em São Paulo, e ela começou a me apresentar os frasquinhos. Ela falou, Clotilde, por que você não cuida do seu hipotiroidismo com esses quânticos? Eu não sabia, não tinha curso, não tinha aula, nada. E assim eu consegui a epigenética, hein? Eu já consegui recuperar. Eu faço exames todos os anos. Eu tomei 3 anos de tratamento. G-controle, G-ímunos e o Algase. E acabou. Minha tireoide aprendeu a trabalhar. Então, é por isso que eu amo de paixão essa área. Então, vamos agradecer a todas as pessoas que estão entrando, né? Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhem essa live, por favor, manda aviãozinho, compartilhe com os amigos. Ela vai ficar gravada, porque ela é de extrema importância. Vocês vão saber tudo sobre como nós podemos evitar de adoecer. E isso daí a gente pode saber no primeiro dia de vida, né? E aí, José, como é que começou essa história? Por que você trouxe esse exame aqui para o Brasil, né? E fui uma das convidadas a participar desse grupo, que hoje já é bem grande. E aqui em Palmas ele é pouco desenvolvido, muito pouco. Então eu falei, essa live vai alavancar, porque as pessoas precisam ter conhecimento. Elas não devem ter medo, porque muita gente fala assim, eu não vou fazer, dá que eu saiba que eu vou ter um câncer. Eu falei, gente, é a melhor coisa que existe. Mas agora eu vou deixar você explicar tudinho para nós. Tá bom. É que é assim, ó.
vou partir do princípio do exame genético. O exame genético é um exame ao contrário, né? Entendeu? Por exemplo, eles pegam uma pessoa, 200 pessoas com Alzheimer e fazem o exame genético delas. Como é que é esse exame genético? O seu DNA é uma fita enrolada, como se fosse uma escada. Aí você desenrola essa fita, né? Tá travando para você, você tá travando para mim. Eu não sei se eu estou travando para você. Não, para mim tá ótimo. Então, assim, quando você desenrola a fita, ela fica como se fosse um código de barras, entendeu? Aquele é o código de barras de tudo do teu organismo, entendeu? Tudo. Tudo que o teu organismo faz é estruturalmente, ou seja, a minha altura, meu cabelo, meu olho, meu nariz, toda a minha estrutura é determinado por esse código genético. Mas também todo o funcionamento do meu organismo é determinado pelo meu código genético. Como é? Eu pego resfriado mais fácil. Aí eu pego resfriado mais difícil. Eu tenho alergia a leite. Aí eu não tenho alergia a leite. Aí eu não sei, entendeu? Todas as variações, eu pego cor muito fácil na praia. Eu não pego cor na praia. Tudo isso está determinado naquela fita que nós temos lá. Entendeu? Tá? Qual é como é que é feito o exame? Porque é assim, você pega 200, vamos dizer que você pegue 200 pessoas com Alzheimer, ou 200 pessoas que se queimam muito na praia, né? É assim que você faz, é a mesma coisa, né? Tanto faz. E aí você faz o exame genético e vê, vamos dizer assim, a fita, ela tem pequenas variações naquela sequência numérica, entendeu? Que a gente fala de letras, né? Que são umas bases purínicas, que a gente chama, mas são as letrinhas, vamos dizer assim, o código de barra. Tem pequenas variações nesse código de barra. Todo mundo tem. O que faz determinar que o meu nariz seja diferente do teu e a cor do olho diferente da tua. Então, são as pequenas variações do código de barra. Cada variação é chamada de polimorfismo. Polimorfismo, então, é uma diferençazinha em cada pontinho de uma barra que tem 1 bilhão de variações, de barrinhas, tá bom? Muito bem. Aí eu faço, o que eu faço? Eu pego aquela pessoa que se queima muito na praia, né? E aí eu abro a fita dela e vejo quais são as barrinhas. Ó, todas essas pessoas que se queimam muito na praia tem a barrinha 47, a 92, a 340, a 550, a mesma mudança, entendeu? Ou Alzheimer. Então, todo mundo que a gente viu que tem Alzheimer tem o polimorfismo, esse é o polimorfismo A, B, C, D e E. Bom, se eu faço meu exame genético e eu tenho A, B, C, D e E, a minha chance de ter Alzheimer ou me queimar muito na praia é muito alta. Entendeu? Não significa que eu vou me queimar na praia, nem que eu vou. Quer dizer, se eu não for para a praia, eu não vou me queimar. Entendeu? Então eu tenho tendência genética alta de me queimar, ficar muito moreno na praia, então eu vou ser muito moreno. Não, se você não for na praia, você não vai ser muito moreno. Entendeu? Se você tem tendência a ter Alzheimer alta, se você não fizer as bobagens para ter Alzheimer, você não vai ter Alzheimer. É o mesmo princípio. Entendeu? Isso que é importante as pessoas saberem que dá para começar a tratar assim que você conhece, que você tem o conhecimento, né? Aí a pessoa já tem um encaminhamento, ela pode levar esse exame para qualquer especialista, né? Então, essa é a verdadeira maravilha que eu acho do exame. Se eu estou vendo lá, eu tenho alta propensão para ter algumas doenças graves, mas é agora para começar, não importa quando a gente faça esse exame, né? Mas o importante é fazer cedo. Deixa eu te falar uma coisa, Clotilde. É que também, assim, as pessoas, como o exame genético começou com pesquisa de doenças, as pessoas acham que o exame genético só vê propensão à doença. E não é isso. Não é só isso. Por exemplo, olha aqui. Importante falar. Então, quer ver? Ó? Hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando agora nos nossos painéis, tá? Todas as questões. O que nós podemos ver? Olha
que bacana que você pode ver no exame genético. O exame genético não serve só para o futuro, que é a prevenção da doença, tá certo? Tá? Porque você pode ver prevenção. A pessoa, câncer. Não, você pode ver risco de diabetes, risco de hipertensão, risco de ter colesterol alto, risco de ter dermatite e alergia, em todas as áreas. Mas olha que bacana, além da prevenção futura, o exame genético ajuda tremendamente o tratamento hoje. Hoje. Como? Olha só. Você consegue ver, vou falar duas coisas que eu amo de paixão no exame genético. Eu consigo ver no exame genético o teu metabolismo. O teu metabolismo. Por um todo. Ou seja, não é como um todo. O todo, tu não está vendo nada. O genético tem Não, aí depois, se tiver alguma especificação, faz outros exames, né? Deixa eu falar. Aqui, ó. Por exemplo, você tem... não confunda o exame genético, as pessoas confundem o exame genético com o exame de sangue, entendeu? Eu vejo colesterol e tal. Não, é diferente, tá? É diferente. Esses dias um profissional ligou e disse assim, bom, depois eu chego nessa pergunta. Mas assim, duas coisas que eu acho muito interessantes no exame genético. Primeiro, eu consigo ver questões do metabolismo da pessoa. Vou explicar. Por exemplo, existe uma coisa chamada glicação, tá? Que é a caramelização que acontece no organismo por causa do açúcar. Então, quando você come açúcar, ele carameliza os teus tecidos. É o que acontece na diabetes. Como é que o açúcar mata o diabético? Entendeu? Ele atrai formiga para comer o cara? Não é assim que ele faz. O açúcar, ele teria que ter entrado na célula. Como ele não entrou, ficou do lado de fora, ele começa a caramelizar tudo em volta da célula. E caramelizar os vasos. Porque fica tudo lá, fica ali circulando aquele monte de açúcar, ele começa a caramelizar. Entendeu? E aí você morre caramelizado. Porque aí a célula não respira mais, porque está tudo caramelizado, não oxigena nada. Esse é um processo chamado glicação, que tem em vários processos de doença. Você tem uma coisa chamada metilação, que é a capacidade do organismo de bloquear problemas que pode acontecer no metabolismo. Você tem oxidação, que são causados por radicais livres. Ou seja, a oxidação é outro tipo de destruição tecidual. Você tem que ter uma capacidade do organismo antioxidante de defender dessa oxidação. Você tem que ter uma capacidade de desintoxicar, tá certo? Porque tem pessoas que desintoxicam bem e desintoxicam mal. Não. Isso tudo dá para ver na genética. Então, quando eu vejo a oxidação, a metilação, a glicação, a metilação, todas essas questões do metabolismo, eu sei exatamente o que são esses os processos que aparecem durante a doença. Tu entendeu? São esses processos. Quando você está doente, tu está com doença, está metilando, está glicando, está oxidando. Entendeu? Então... Seria uma oportunidade, né? Sabendo evitar tudo isso, que a gente já vai saber orientar. Né? Não é evitar, tratar. Mas se você tem uma tendência genética alta de glicação, pode ter certeza que você está glicando. Entendeu? Está glicando. Entendeu? Quando tem uma tendência genética muito alta de acontecer essas coisas, porque quando vem o adulto, a criança não, obviamente, né? Isso aqui vai servir mais para adulto. Na criança, você vai fazer a prevenção, cuidando da alimentação. Mas no adulto, quando ele vem com a doença, você olha as doenças, todas elas, ou tem metilação, ou tem glicação, ou tem oxidação, ou tem alteração do BMT-HFR, entendeu? Então tem essas alterações, ou capacidade de detoxificação, ou a metabolização da proteína, a metabolização da gordura, a metabolização da coisa, alteração nas interleucinas, tudo isso está no exame genético. E isso não
tem nenhum exame que mostre isso. Nenhum. Não tem exame de sangue, a tua capacidade de metilação, da tua capacidade de glicação, se você metila muito ou pouco. Não tem em exame de imagem, não existe. Então, o único exame que pode mostrar o teu metabolismo, os teus defeitos metabólicos, é o exame genético. Então, o exame genético não serve só para o futuro, ele serve para o presente, porque você sabe que é aquilo que você tem que tratar fortemente no teu paciente. Então, essa é uma coisa sensacional no exame genético. Outra coisa sensacional no exame genético, para o presente, não. Fora a prevenção. Prevenção não tem nem discussão, né? Não existe nenhum. Qual é o exame que vai dizer se eu tenho uma tendência de fazer uma doença ou outra? Entendeu? Às vezes você está muito preocupado de ter um Parkinson e o teu exame genético mostra que tu não tem tendência nenhuma, então você está se preocupando à toa. Entendeu? Vai dar uma tendência vai ter uma tendência a ter uma aterosclerose. Aí, então você vai cuidar disso, entendeu? Então, às vezes, como é que você vai fazer prevenção, né? Mas uma outra coisa que é linda no exame genético para o presente, além do metabolismo, que já seria o suficiente bacana, é que no exame genético você consegue ver as necessidades nutricionais da pessoa. Por exemplo, eu posso, por uma questão genética, necessitar de mais vitamina C do que você. Entendeu? Não parece. Que as outras pessoas. Eu posso necessitar de mais zinco que as outras pessoas. Eu posso necessitar de mais triptofano que as outras pessoas. Entendeu? Porque geneticamente eu não trabalho bem. Então, assim, geneticamente eu não trabalho bem com zinco. Então, eu tenho que ter uma suplementação permanente e alta de zinco para poder as reações químicas aquelas reações químicas que precisam de zinco em mim para funcionarem bem, precisa de uma dose mais alta que as outras pessoas. Porque a minha genética diz que eu não trabalho bem com aquele zinco. As reações químicas que precisam de vitamina B6, eu preciso uma dose alta, porque a minha genética faz com que eu não trabalhe com a B6. Então, eu consigo ver na genética as necessidades mais altas de todos os minerais, de todas as vitaminas, de todos os aminoácidos, dos ácidos graxos e vários suplementos. Então, com isso, eu tenho uma fórmula de suplementação personalizada, sem baseada genética. Então, só essas duas coisas muda todo o destino do tratamento de qualquer pessoa. Tu entendeu? Daí é tão o metabolismo que ela precisa, muda o jogo. Hoje, aí você vai tratar, ela vai ficar super bem. Aí, agora nós vamos olhar as coisas que você tem tendência. Agora nós vamos cuidar das coisas que você tem tendência para você não ter. Tu entendeu? Olha, o genético, ele é absolutamente fantástico. É importante que as pessoas saibam que ele nunca vai mudar. Que o que ele der hoje, vamos supor que eu faça agora, nasci. Assim como você fez no seu netinho. Ela tinha 2, 3 dias de vida, já fez. Se fizer lá para frente, é o mesmo. Então, olha quanto que as pessoas... Eu sei que é o que se tem, né? Mas, assim, as pessoas que vêm para tratamento com a gente, elas vêm com caixas e caixas de remédios. Com um monte de exame, um sacolão com exame, raio-x e não sei mais o que das plantas. Aí querem um resultado muito rápido e a gente sabe que se não cuidar daquele terreno biológico, eles querem rápido, que nem insônia. Olha só, está vendo muitos casos de insônia. A depressão. Aí eles falam assim para mim, mas Clotilde, eu vou conseguir dormir? Aí eu falei com uma pessoa, gente, isso aqui não é droga. Isso aqui vai regular o seu organismo. Nós levamos um tempo. Nós vamos ajustar. Pior que não é só insônia nem depressão. Com isso é uma avalanche de coisas, hipertensão, diabetes, não sei mais o que das coisas. Por isso que manter assim, um tratamento dentro da nossa área quântica, assim, fica um pouco complicado. As pessoas acabam achando que vão voltar para o remédio, porque o remédio dopa, e aí dá um
um resultado melhor, mas só que chega uma hora que dopa tanto que a pessoa não consegue mais. Então fica tão difícil. Imagina se a pessoa vai, faz um exame, e esse exame não é simples de fazer. Fala para nós, como é que é feito esse exame? Então, se a pessoa quer rapidez, ficar bem rápida, é só cheirar uma carreira de cocaína 2 vezes por dia, que ela vai ficar ótima, maravilhosa. Qual é o custo? Ela está curando alguma coisa? Vai fazer bem para ela? Não. Vai se ralar, vai queimar, fritar tudo. Mas na hora fica bem legal. Tu entendeu o negócio? Então, assim, ó, existe uma grande diferença entre você ser saudável, entendeu? E estar dopado. É uma grande diferença entre eu pegar uma cadeira de roda é rápido para me movimentar. Você aprender a andar de novo não é tão rápido quanto você sentar agora numa cadeira de roda. Mas você vai voltar a andar. Entendeu? É outra consciência. Por isso que a consciência das pessoas ainda está um pouco distante dessa realidade, sabe? Quando eu já nem falo de energia, porque se você fala de energia, a pessoa pensa que você é mística, que você é bruxa. Nossa, é muito complicado. Eu evito falar, olha, vai modular suas células, nós vamos fazer uma faxina, e vou dando um monte de orientações. Mas imagina, quando você fala de um exame desse, as pessoas... E não é o valor, porque o valor desse exame é irrisório. Para quando você não tem um plano de saúde e que o médico te prescreve lá, principalmente se a pessoa está todinha bombardeada de doença, e aí se a pessoa vai e precisa fazer vários exames. Você gasta uma fortuna no laboratório. Então, é um exame que você faz e ele é eterno, porque ele não vai mudar. O que você tem hoje vai ser amanhã, depois da manhã. Só que quanto mais cedo a gente souber, é que nem eu posso falar um pouquinho do caso que nós pegamos a semana passada? Não, deixa a gente explicar primeiro. Porque senão tu está indo para os casos particulares e está fugindo do assunto geral, entendeu? Tá bom. Assim, ó, quer ver? Ó, é que a tendência do terapeuta é sempre querer ter... Mas está perguntando aqui, espera um pouquinho. Aline, doutor, fale como é feito o exame. Não pode ficar sem falar. Já vai responder. É que terapeuta gosta, o profissional de saúde gosta de falar de caso clínico, entendeu? E aqui nós não estamos falando de caso clínico, nós estamos falando da técnica, tá bom? O exame genético, ele é um exame muito simples de ser feito. Ele é feito uma vez na vida. Por que ele é feito uma vez na vida? Porque os meus polimorfismos não vão mudar, entendeu? Tá? A pessoa fala, não, mas o importante é a epigenética, ou seja, como é que você faz a sua vida. Eu concordo, mas a epigenética depende da genética, porque se eu mudar a minha alimentação, eu não vou ficar alto, loiro, de cabelos longos e de olhos azuis, infelizmente, né? Mas não dá, entendeu? Ou seja, a genética domina, entendeu? Tá? A cor do olho e o nariz vai continuar igual, independente. O exame hoje é feito muito simples. Você faz, a pessoa entra no site da Full DNA, compra o exame, vai para casa dela um kit, ó, eu até separei um kitzinho aqui. Eu recebi agora. Dentro do kit vem toda a explicação, como é que é, blá, blá, blá. Vem um swab, né? Que ela vai abrir e vai coletar. Esse aqui é o mais antigo, agora nós estamos com o mais moderno, que você vai raspar a bochecha. Na mucosa da boca. Porque você pega células da sua bochecha, né? Então raspa 50 vezes do lado, 50 vezes do outro ali, para pegar bastante célula, porque tem que ter material, né? Bota dentro do tubetinho aqui e tem um envelope de retorno e volta para nós. E nós mandamos para Israel, onde é feita a extração, né, do DNA e é feita a leitura. Deixa eu falar um pouco da extração e da leitura, que isso é muito importante, tá certo? Lembra que eu falei dos polimorfismos, né? Tá certo? Por que eu trouxe, até que você me perguntou, eu não te respondi, por que eu trouxe essa tecnologia israelense? Por ser uma tecnologia israelense, vou dar a diferença. No Brasil, hoje, existem mais ou menos uns 12 laboratórios de exame genético, tá? Todos eles avaliam nos seus exames, a maioria avalia, daquela fita de polimorfismos, né? Avalia 40 polimorfismos.
Os que mais avaliam no Brasil avaliam 160 polimorfismos. Tá? Nós, da Full DNA, 160, que avalia mais. Nós, da Full DNA, avaliamos 800 mil polimorfismos. Uma proporção gigantesca. Não tem comparação. Não. Ele é o mais completo, né? Na verdade, comparado com o nosso exame, comparado com o de 40 nem pode ser chamado de exame genético, na verdade, né? Entendeu? Não, né? Não é. Não, 40, entendeu? Você tem doença, você tem situações em que em que são 50, 60 polimorfismos que influenciam aquela questão, tá certo? Então você tem uma questão lá que precisa de 60 polimorfismos influenciando aquela questão. E aquele laboratório avalia um polimorfismo. Como é que você vê alguma coisa? Se a pessoa tem tendência genética ou não para aquela questão, que é uma questão que usa 60, 80 polimorfismos, e o cara avalia um polimorfismo. Não tem, entendeu? Então, tecnicamente, não dá nem para começar a conversa, entendeu? Então, por isso que o exame nosso é maravilhoso. Porque tem uma moça aqui, Irineu, dizendo assim, doutor, precisei refazer meu exame, foi perdido meus dados. Não, o que provavelmente aconteceu, o dado não se perde, porque todos os dados são guardados em forma de linguagem de computador, né? O que pode acontecer, às vezes, a pessoa coleta e não foi material suficiente, entendeu? Então, a gente tem que mandar recoletar. Por isso que a gente manda, olha, 50 vezes do lado, 50 vezes do outro, para saber Entendi. que foi material suficiente. Para ficar mesmo. Entendeu? Tá? E vem então, tudo escrito, né, no envelope, vem tudo. É tão simples, gente, que até criança faz. Tão simples que é. Eu peguei o meu netinho, peguei tá aqui, ó. Aqui tem uma nova, ó. Sabe esses suaves de. Ó, é um suavezinho bem fininho, ó. Nada. Peguei Ele não gosta nada, não é como da Covid. Ele nem sentiu nada. Muito simples. Pronto. E lá está toda a história da pessoa. Não é que os outros laboratórios não possam extrair 800 mil polimorfismos. O problema, sabe qual é que é? É que como é que um geneticista vai pegar 60, 80 polimorfismos de uma situação e analisar a combinação deles para ver o que está acontecendo? Não tem como, entendeu? Então, qual é a outra questão da tecnologia israelense? Eles têm um sistema de inteligência artificial, entendeu? Aí tu colocar uma inteligência artificial com mais de 23 milhões de trabalho científico dentro. Então, eu pegar os 800 mil polimorfismos, colocar dentro de uma inteligência artificial de 23 milhões de trabalho científico, a linguagem, a velocidade de computador, é óbvio que sai o resultado muito preciso, muito rápido, entendeu? Na mão não tem como fazer. Não é que, que assim, os outros laboratórios fazem poucos polimorfismos, porque na verdade é na mão, entendeu? Então, o cara olha ali, aí tem que ficar com um polimorfismo mesmo. Ele pega um e diz, tá alterado, não tá alterado, tem homozigose, tem heterozigose, e dá, entendeu? Então, não tem valor. Né? Não tem valor. Na verdade, cientificamente, não tem valor. Não tem valor científico. Se for botar num trabalho científico, não vale. Não vale. É a mesma coisa que eu queria fazer um trabalho científico com um paciente. Não vale trabalho científico. Não trabalho. Um paciente é caso clínico, não é trabalho científico. Entendeu? Descrição de caso clínico é uma coisa. Trabalho científico. Um paciente foi testado, deu certo, ou foi testado, deu errado. Não é trabalho científico. Entendeu? Por isso que o polimorfismo, na verdade, cientificamente não é. Né? Mas essa é a vantagem da qualidade. Mas o que, como eu estou dizendo, assim, o exame genético hoje, então, ele trabalha o teu paciente, não vai mudar a genética. Então, você fez uma vez, entendeu? E vai usar ele até o fim da vida. Você imagina, você pegou uma pessoa jovem, está com problema, faz o exame genético. Você vê todas as questões metabólicas, as necessidades nutricionais, como é que ela metaboliza as coisas, quais são as alergias alimentares que ela tem, quais são, entendeu? E você corrige tudo isso. Só pelo exame genético, pela genética dela, você já trata o paciente. Aí ela, fiquei super bom. Agora, então, que você ficou bem, agora nós vamos tratar o seu futuro, porque para você não ter, entendeu?
Vamos desenvolver. Se ele tem uma tendência de ter um Alzheimer, ele tem 20, ele tem uma tendência a ter Alzheimer lá, porque tem o Alzheimer normal e o Alzheimer precoce. E é precoce, já tem que tratar. Agora, se ele tiver tendência a Alzheimer alta, que já vai ser, em vez dele fazer com, não fazer ou fazer com 70, ele vai fazer com 60, então esse paciente vai ter que, quando você tiver 40, você volta aqui que nós vamos começar a tratar esse Alzheimer. Essa prevenção. Tu entendeu? Tá certo? Não precisa fazer a prevenção com 20. A prevenção com 20 é dizer para ele, vamos botar um estilo de vida saudável, que já vai ser a melhor prevenção. Mas quando chegar mais perto da idade daquela doença, aí nós vamos fazer a prevenção dela. Tu entendeu? Então você vê, você vai chegando. Por isso que você pode usar a vida inteira, né? Você sabe que, olha, isso aqui nós vamos cuidar de você agora que você tem 20. Isso aqui nós vamos cuidar de você quando você tiver 30. Isso aqui nós vamos cuidar de você quando tiver 40. Porque já está chegando a idade de se desenvolver. Tem um roteiro. Isso é muito importante. Tem um roteiro, né? Eu não estou vivendo por viver, vou levando, e aí começa a aparecer algum sintoma, não sabe o que é. Ali não, já está definido até o que você realmente precisa equilibrar, tratar, limpar, suplementar, né? Isso é muito importante. Tudo. O exame genético muda todo o jogo. E nós vamos também até aqui dando uma antecipada, né? Porque ainda não está definido, mas até o meio do ano nós vamos começar a trabalhar também com farmacogenômica. O que é farmacogenômica? É assim, a pessoa tem depressão, tá certo? Qual é o antidepressivo que ela tem que tomar? Pela genética, eu posso dizer. Já tinha o necessário, né? A fórmula correta. Nossa, isso é muito importante. Fez um câncer, qual é o quimioterápico que vai funcionar? Vamos ficar testando um, testar outro? O cara já morreu, né? Então, pela genética, eu posso dizer qual é o... Entendeu? E assim, no futuro, o que se calcula hoje nos meios científicos em genética é que no futuro, e já vai começar logo, que vai crescendo, é que daqui a 5 anos, qualquer doença que a pessoa tiver, eu vejo pela genética, imagina, você está com o exame colhido hoje, entendeu? Você colhe hoje, daqui 3, 4 anos aparece uma doença, você nem tem que esperar, porque já está lá no sistema, diz, olha, estou com essa doença, qual é o remédio que eu tenho que tomar? O cara faz lá. Nossa, que assim, né? Por que o primeiro exame tem um custo um pouco mais alto? Porque uma extração de 800 mil não custa R$10, né? Para extrair o equipamento para extrair 800 mil polimorfismo não é R$10, né? Entendeu? Entendeu? Por isso que é caro. Mas depois que já está extraído, esse custo está fora, fica só o custo da leitura da inteligência artificial. Entendeu? Aqui a moça está perguntando, a Janete, quanto tempo precisa fazer a atualização? Não precisa atualizar. Ele é um exame uma vez só. Então, existe uma atualização que é a seguinte: você pede, vamos dizer que você faça um exame de cardiovascular, tá certo? Isso, que deu lá, né, no primeiro. Você, daqui uns 2 anos, pede uma atualização. Por quê? Não porque mudou a sua genética, mas o conhecimento de exames, entendeu? Hoje se descobriu outra doença. Se descobriu que, na verdade, aquele polimorfismo que você tinha, que dizia que era um risco médio, os estudos modernos mostraram que, na verdade, é um risco baixo. E os novos estudos, que hoje são 2,5 milhões de trabalhos científicos em genética por ano. Por ano. Então, olha como está avançando, né? Entendeu? Então, claro, daqui 3, 4 anos já tem 7 milhões de trabalhos científicos. Então, não é que mudou a sua genética. Mudou o conhecimento sobre a sua genética. Em cima do exame. E vou te dizer uma coisa. A FullDNA é a única que consegue se atualizar 100%. Por quê? Muito bom, né? Porque o que acontece? Você imagina que sai 2,5 milhões de trabalho científico por ano.
quantos geneticistas precisam estar indo atrás para conseguir botar dentro do sistema? Então, a nossa inteligência artificial, ela tem um algoritmo dela que roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, atrás do trabalho científico novo. Então, se sair um trabalho hoje, já está no nosso sistema. Se sair um trabalho amanhã, já está no nosso sistema. Entendeu? Porque a inteligência artificial permite isso, entendeu? Então, aqui não tem a tem... Lilian, José Irineu. A Lilian, só um pouquinho, a Lilian perguntou quanto tempo demora para vir. Olha, Lilian, quando eu estou com o meu cliente lá, eu sempre informo de 40, 45, no máximo 50 dias. Vai, no meu caso, vem para mim, depois vai também para a pessoa, mas o importante é que é feito o estudo, né, pelo o doutor José Irineu, sempre é meu grande companheiro nesses estudos, porque não é um exame fácil. Eu sou terapeuta, eu não conheço nada de genética. Então, para eu começar a estudar, eu ia ter que estudar a vida inteira para conhecer. Então, ele sempre me auxilia na análise. Entenda assim, ó, o exame para nutricionista, para médico, é muito tranquilo, porque ele já vem, entendeu? Por mais que eu analise 60 polimorfismos ou 80 polimorfismos numa doença, eu não entrego os 80 polimorfismos para o médico. O nosso sistema de inteligência artificial avalia os polimorfismos, as correlações dele e entrega. O resultado final é: esta pessoa tem uma tendência genética alta ou baixa de ter essa situação. Entendeu? Nós temos, por exemplo, um painel, para que eu vejo que tem algumas nutricionistas aqui, nós temos o painel de nutrição funcional, tá certo? Que foi desenvolvida pelo Dr. Gabriel de Carvalho. Tá? Tá. Que é o maior professor. Então, foi ele que desenvolveu conosco. Então, o que a gente faz? A gente se associa com os grandes mestres de cada área, porque ele... Tu calcula que com uma inteligência artificial e 800 mil polimorfismos eu posso buscar um monte de coisa, né? Entendeu? Agora, como é que eu vou desenvolver um painel? O que eu tenho que botar no painel de nutrição funcional? Eu não sei. Então, o doutor Gabriel de Carvalho, eu quero isso, entendeu? Eu vejo, por exemplo, eu posso ver lá, você não emagrece tirando gordura. Você não emagrece tirando açúcar, entendeu? Você consegue ver na genética qual é a maneira ideal de emagrecer, entendeu? Tá tudo funcional excepcional. Quais são os nutrientes, o sistema de desintoxicação, as coisas intestinais, entendeu? Então, assim, são painéis específicos, né? Porque nós temos quase 4.000 condições, né? Entendeu? Eu não posso entregar um painel com 4.000 condições, tem que ser por área. Então, tem um de nutrição, tem um painel de cardiovascular, tem um painel de endócrino e metabólico, tem um neurológico, entendeu? Tem um de gastrointestinal, osteomuscular. Então, tem todos os sistemas estão lá, entendeu? Tem painel específico como de TEA, transtorno de espectro autista, específico para síndrome de Down, entendeu? Então, tem também painéis desenvolvidos por profissionais específicos da área, né? Especialistas da área, para cada área, entendeu? Então, a gente tem, assim, cobre tudo e com muita assertividade, porque você não está trabalhando com meia dúzia, um ou dois polimorfismos, está trabalhando com todos os polimorfismos, todos conhecidos, todos estudados têm, entendeu? Quer dizer que o primeiro exame é o primeiro, pronto, é o homem ou a mulher. Aí, de acordo com o que venha e a necessidade, né, de quem está cuidando dessa pessoa, ela vai pedir os painéis específicos para aquela maior necessidade que a pessoa tenha, certo? Que às vezes é necessário. E um nutricionista, ele vai em cima, ele não vai ter erro, porque ele está lá tudo assertivo, né? O que ele tem que dar, o que ele tem que tirar. Porque é aquilo, tem pessoas que emagrecem com mais facilidade, tem outras que são resistentes a tudo. Come água e está engordando. É que no exame genético diz qual é a maneira dela emagrecer. Entendeu? Nossa, maravilhoso. A minha esposa é nutricionista funcional. Ela faz em todos os pacientes. Todos adoram. E o resultado é maravilhoso. Eu vejo que o resultado dela é assim,
Fantástico. A família vem toda depois, eu também quero, porque o resultado foi maravilhoso. Porque você tem precisão, porque senão você está trabalhando no escuro. Quem é a pessoa? Ah, eu tô não sei o quê. Quem é? Como? Não. Qual é o teu metabolismo? Qual é as tuas alergias alimentares? Pela genética, né? Entendeu? Qual é a tua Isso tuas tudo deficiências sabe, né? nutricionais? Qual é a tua deficiência de desintoxicação? Como é que tá as tuas interleucinas? Ou seja, todo o teu metabolismo, entendeu? Então, tem que ter. Então, e só tem isso na genética. Não tem outro exame que dê essa precisão que a genética dá. É muito importante. Eu estava lembrando agora de perguntar uma coisa e fugiu. Sobre alimentação. Então, sai lá vários alimentos. Aqueles alimentos, geneticamente, ele não pode mais comer. A pessoa não pode comer, porque saiu lá o resultado. Assim, se a pessoa tem uma alergia alimentar pela genética, entendeu? Não significa que ela não possa comer. Mas, no mínimo, ela vai ter que sempre cuidar muito e comer muito pouco daquele alimento. Às vezes não é impeditivo, entendeu? Mas ela sabe que se ela ficar comendo, aí ela vai desenvolver problemas, entendeu? Então, assim, você não pode... Por exemplo, eu tenho alergia à proteína do leite, entendeu? Tá certo? Mas, por exemplo, se eu comer proteína, a leite de proteína A1, que é chamada, que é a que eu tenho, aí eu passo mal. Fico mal, fico com diarreia, fico mal. Se eu comer a proteína, o leite com A2, aí já não tenho. Então, claro que eu não posso comer muito, mas eu posso comer uma boa, não vai me dar um problema na hora, tá entendendo? São dois tipos de proteína do leite, tá? É que o leite, toda a proteína é uma sequência de aminoácidos, certo? E aí o A1 tem uma histidina, né? Tá? Que é um aminoácido alergênico, tá certo? E onde a A2 não tem histidina, tem metionina. Então, então não dá esse efeito alergênico assim, entendeu? É por isso que esse que é um A1, A2, tá? Então, então eu já sei que então eu não posso. Se eu quiser viver de leite de vaca, o leite de vaca é A1. Não posso. Se eu tomar leite de vaca, não toma. Tem que evitar. Tem que evitar ou não tomar. Aqui estão perguntando quais os painéis mais recentes. Tem mais recente? Tem algum mais recente? Então, o que nós estamos agora, que eu estou atualizando agora, deve entrar essa semana já, atualizado, é o Saúde do Homem e o Saúde da Mulher, que é o que a gente chama de painel de entrada. Porque o Saúde do Homem ou da Mulher, porque se for homem, tu vai pedir o Saúde do Homem, o da Mulher, tu vai ser Saúde da Mulher, ele dá uma passada geral em tudo. Ele é aquele que dá uma passada geral, entendeu? Então, esse é o exame que a gente chama de entrada. Claro que se o profissional é nutricionista, a gente aconselha a pedir de nutrição funcional, é óbvio, né? Qual é o melhor de tudo? Você pediu Saúde do Homem e da Mulher, e também pediu nutrição funcional. E aí você tem todas as tendências e mais a parte nutricional. Aí você, entendeu? Aí depois você só vai precisar, depois que o paciente estiver bem, aí diz assim, olha, lá no painel de saúde do homem, deu algumas coisas na área cardiovascular. Bom, vamos pedir o painel cardiovascular para ver mais detalhadamente que tem mais doença, entendeu? Porque ali no saúde do homem da mulher só tem as mais as principais e mais dá, né? Por exemplo, se você tem na parte cardiovascular, você tem lá trombose, hipertensão, entendeu? Aterosclerose, entendeu? Que são as coisas mais, entendeu? Na parte endócrino metabólica no de saúde tem, eu não sei tudo de cor, tá? Porque é muita coisa. Tem ali diabetes, hipotireoidismo, essas coisas que são mais comuns na clínica que interessam para o profissional, entendeu? Aí no painel de endócrino metabólico, aí você vai ter todas as glândulas, todos os hormônios, entendeu? Aí é mais detalhado, né? Entendeu? Específico. Eu estou tentando convencer um senhor que eu estou tratando, que ele veio com uma ferida na perna e ele é diabético.
E aí eu tenho lá hidrozônio, eu faço, tenho os produtos da Quântica, tudo, umbilico, oxiflávio, mas não está fechando. Aí eu estou insistindo para ele, não, mas agora eu já tenho 74 anos, para que eu vou fazer isso? Eu falo, mas é agora, pelo menos nós vamos ser assertivos no seu tratamento, né? Aí estou tentando convencer ele para ver se ele faz, porque a ferida está demorando demais para fechar. Alguma coisa. Ele tá muito caramelizado, né? Caramelizou, o vaso não volta mais, né? Entendeu? Glicação avançada, chama. Entendeu? Glicação avançada. Então tem bastante coisa para mexer mesmo. Se você vê o metabolismo da pessoa, né? No endócrino metabólico tem endócrino e metabólico. Tem que pedir um painel endócrino metabólico para ele. De repente, pedir um painel de alergias e doenças autoimunes, que vê toda a imunidade da pessoa, né? Porque às vezes também tem coisa imunitária, né? Você consegue ver os dois, tá certo? Ele tem genética, o pai dele era diabético. Então tem que pedir o painel endócrino metabólico para ele, né? Entendeu? Para ver as questões de metabolismo para tratar. Mas não precisa pedir o primeiro do homem? Não, pode pedir direto o endócrino metabólico, não tem problema. Você acha que é mais a gente sugere sempre o saúde da mulher para as pessoas, porque ele dá uma passada geral por todos os sistemas. Mas se o paciente já vem com uma questão específica, pede o específico, né? Vem uma pessoa com problema neurológico, você pede o painel de neurologia, entendeu? Já vai direto no assunto, então. Você vem uma criança com a questão suspeita de autismo, você pega o painel do TEA, entendeu? Que ali tem tudo relacionado como é que ela vai ter que ser tratada, entendeu? Se tem, tem todos os tratamentos, é maravilhoso. Se tem síndrome de Down também, entendeu? Então, as coisas são... Foi muito bom você ter me falado, porque eu pensei que ele teria que fazer primeiro do homem, aí depois então eu ia solicitar o do endócrino metabólico. Não. Aí ele já sai mais em conta, né? Qualquer um que você pedir, o preço inicial é o mesmo, porque eu tenho que fazer extração de qualquer jeito, entendeu? E qualquer um que você pedir depois, o preço é pequenininho depois para completar, porque é complementar de qualquer jeito, entendeu? Qualquer um que você pedir é o mesmo preço se for o primeiro, porque eu tenho que fazer a extração, entendeu? Porque é a extração mais o painel, entendeu? Depois fica só o preço do painel, que é barato, entendeu? O primeiro é mais caro porque é a extração. Agora, qualquer dos painéis que você pediu primeiro, tanto faz para nós. Nós vamos fazer a... Tá. Então, é melhor pedir primeiro o saúde do homem, aí depois pedir o endócrino metabólico. É isso? Não tem problema. Ou vice-versa. Porque o primeiro vai rastrear tudo, né? Não, qualquer um pode ser o primeiro. O endócrino metabólico pode ser o primeiro. O cardiológico pode ser o primeiro. O neurológico pode ser o primeiro. É o que você pedir é o primeiro. O primeiro que você pedir. É o primeiro que você pedir. Seja qualquer um deles, entendeu? Porque para eu fazer o neurológico, eu não tenho que extrair o DNA? Tem. Para fazer o endocrinológico, eu não tenho que extrair o DNA? Tem. Sim. Então, independente de qual que você vai pedir, eu tenho que extrair o DNA, entendeu? Então, o primeiro painel é a extração mais o preço do painel, seja ele qual for, entendeu? Entendi. Nós sugerimos, se o paciente está vindo e você não tem uma coisa específica, pedir de saúde da mulher, porque esse passa por tudo. Dá uma passada geral por tudo. Então, a gente dá uma visão geral do paciente. Então, você, entendeu? Tá certo? Porque se você pedir um neurológico, você não vai ter a visão endocrinológica, nem imunológica, entendeu? Então, vai ser específico. O saúde dá uma passada geral por tudo. Então, por isso que a gente diz que é um painel interessante de pedir primeiro, né? Entendeu? Para você dar aquela passada geral no paciente. Mas, se o paciente veio com uma questão específica, você pode pedir o painel específico. Entendeu? Não tem problema. Ele vem com uma doença autoimune. Pede o de doenças autoimunes. Óbvio, né? Começa por esse.
Entendeu? Começa por aqui. Estão perguntando, Ireneu, se tem promoção de painéis. Vira e mexe tem. Agora em janeiro não tem, não sei se fevereiro não vai ter. Geralmente quando tem essas áreas sei lá, teve de Natal, né? Teve, sei lá, Novembro Azul. Sempre a gente faz assim quando tem eventualmente a gente está fazendo um lançamento, aí a gente faz uma promoção, né? Para o pessoal conhecer. Por exemplo, agora a gente teve quando é profissional de saúde, para profissional de saúde, médico, nutricionista, né, dentista, farmacêutico, terapeuta, tem promoção. Tem uma promoção específica, porque a gente tem promoção para ele, para os painéis dele, para ele conhecer, entendeu? Aí vai lá no nosso site, pega o telefone e fala com a nossa turma nós temos lá umas 3 ou 4 pessoas muito bem treinadas, são ótimas, e fala com elas que elas passam promoção, entendeu? Se você for profissional. Estão perguntando para quem já fez a extração. Eu não entendi essa pergunta. Para quem já fez a extração. Se tem promoção, eu acho que deve ter, sim. Fala com as meninas que eu acho que tem, sim. Tem. Porque a gente às vezes gasta dinheiro em tanta coisa, fala a verdade. Aí fica, compra remédio daqui, compra remédio de lá. Não está sendo assertivo. Quando você tem a certeza do caminho, que não resta dúvida, você melhora até mais rápido, porque você sabe que está trilhando o caminho certo. Não está naquela questão, meu Deus, Porque não tem pessoas que chegam para você e falam, eu fui no cardiologista, fui no outro cardiologista, um falou diferente do outro. Aí eu fui no endócrino, eu fui no dermato, eu fui no gastro. E aí o que acontece é que essas pessoas acabam sofrendo, porque o estômago acaba sofrendo toda essa invasão de comprimidos, né? Aí elas ficam desesperadas, eu tenho dó. Assim, no sentido que é porque não conhecem, né? Então, a falta do conhecimento. Mas hoje nós temos condições de estar passando essa informação. E vai chegar quem tiver que chegar, né? Não são todos que entendem. Tem gente que tem até possibilidades, mas não investe na saúde. Tem a noção, assim, que é melhor tomar um remédio lá que me deram e acabou, né? Mas quem tem compromisso consigo mesmo, realmente tem que... É um investimento, gente, que não tem preço. Não tem. Saúde não tem preço. Então, quando você investe no exame, você não tem dúvida, e também vai ter orientação profissional do médico, né, que vai te atender, ou eu mesmo. Então, vai ser, assim, uma bênção esse exame. Pois que Olha, o pessoal gasta no vestido que vai no casamento e vai usar só uma vez aquele vestido, porque ela vai no outro casamento, e então, assim, para 2 horas, 4 horas ali, uma noite, 4 horas, ela gasta o valor de um exame que pode resolver a vida dela agora e salvar a vida dela no futuro. No futuro. Agora e no futuro. Mas, enfim, isso é a consciência, né, de cada um. É que nós já somos dessa área, você trouxe essa maravilha aqui para o Brasil, e graças a Deus está crescendo, né, Joserinha? Que no começo ia meio devagar, mas e agora que quanto mais as pessoas conhecem, mais acelera, não adianta, isso é a melhor coisa. Né? É que nem ressonância magnética. Eu sou médico há 40 anos, entendeu? Então, assim, eu sou de antes, né? Eu sou do tempo que só tinha raio-x, não tinha. Ecografia, tomografia, ressonância magnética veio tudo depois. Então não pensa que quando apareceu ressonância era assim, entendeu? Ou tomografia. Agora, como que eu vou fazer esse diagnóstico sem tomografia? Entendeu? Não é coisa. Na verdade, assim, como que eu vou tratar um paciente sem saber como é que é o metabolismo dele e quais são as necessidades nutricionais dele e quais são as tendências de coisas que ele pode ter. Como que se trata? Entendeu? É uma pergunta, se você parar para fazer, você trata um paciente sem saber como é o metabolismo dele, sem saber quais são as necessidades dele, nutricionais, e sem saber quais são as tendências dele, de quais doenças ele tem realmente tendência a ter,
Tu tá tratando realmente? Tu acha que tu tá tratando esse paciente? Para pra pensar. É ou não é? Não precisa pensar, a gente já tem certeza. Aqui a Janelle está falando assim, eu já preveni muitas doenças desde que fiz meu exame. Parabéns, querida, abençoada que seja, que olha só, você pode pôr a cabeça no travesseiro e falar, nossa, foi o caminho a decisão mais correta que eu fiz na minha vida. Porque para nós não interessa essa questão, você está vendendo o exame. Não é isso, gente. Nós temos uma consciência dos cuidados com a saúde, de deixar as pessoas terem uma longevidade saudável, né? Porque se não adianta envelhecer, que nem eu já tenho 72 anos, se envelhecer caindo aos pedaços. Eu atendo gente que é mais nova que eu, e eu falo, as pessoas falam assim, mas quantos anos você tem? Você trabalha ainda? Eu falei, trabalho, atendo. As pessoas olham assim, como dizendo, gente, eu tenho disposição, eu tenho energia. Então, olha só, você prevenindo e tratando todos os recursos que nós temos dentro, né, da epigenética, você tem muito mais do que eu, mas você sempre me auxilia nessas decisões. Então, é muito assertivo. Eu fico muito feliz quando a pessoa decide fazer o exame. Porque eu falo, viu, Irineu? Você não pensa que não eu falo, eu converso, eu explico. Mas eu não sei se é aqui minha região, que é um pouco cabeça fechada. Não, é assim mesmo. O ser humano ele tem dificuldade de entender. Mas, de novo, para quem é profissional de saúde aqui, ou mesmo para quem é paciente, imagina, tratar um paciente sem saber o metabolismo dele, sem saber quais são as necessidades e sem saber como o seu organismo funciona e quais as tendências desse organismo. Você realmente está tratando bem um paciente se você não sabe quais são as tendências, se você não sabe como é que é o metabolismo dele, se você não sabe quais são as necessidades? Jura que você realmente está tratando 100%? Está tratando. Está tirando as pedras do caminho, mas vai ter um monte de pedra, porque se tratar com medicamento, então, vai ser efeito colateral. Outro dia eu peguei a bula de uma caixa lá de um remédio que me trouxeram. Eu abri as folhas, eu falava, gente, isso aqui parece uma Bíblia, não para mais de abrir as folhas. E assim, eu falei, gente, uma pessoa leiga, além de é capaz de apavorar de ler tudo aquilo, que tem pessoas que leem, né? Falei, isso aqui não vai levar a nada, a pessoa vai ficar assustada. Tinha tanto efeito colateral que ela não entende, que fica apavorada, mas eu preciso tomar, mas e se me der? Aí vai dar efeito colateral, tão preocupada que a pessoa fica por causa que o remédio está escrito lá, né? Então é importante a gente ter uma visão de saúde e longevidade saudável. Por isso que eu gosto de fazer as lives. Eu não sou assim tão especializada, né, que nem os médicos que já estudaram muito mais que eu, mas eu dou graças a Deus por poder encaminhar as pessoas que chegam até a mim. Um dia eu falei assim para a doutora Rosângela, doutora Rosângela, quando eu mudei aqui para o Tocantins, né, que eu sou de São Paulo, capital, falei, Rosângela, está me chegando cada caso tão difícil. Aí ela me respondeu assim, na época só tinha e-mail, sabe? Não tinha nada de WhatsApp. Ela fez assim para mim, Clotilde, se o universo está mandando para você, é porque ele confia que você pode tratar e cuidar. Aí eu me animei, sabe? Porque, assim, a gente acha que não tem toda essa capacidade, mas eu sempre dou jeito na situação. Então, bom. Mas agora tem uma ferramenta que vai ajudar muito. Vai cair a nossa live, que já está chegando no limite. Eu quero agradecer todo mundo aí que assistiu. E o exame genético já não é o futuro, ele é o presente já, entendeu? Na verdade, o exame genético não é o futuro. Quem não faz e não pede é que está no passado. Isso, com certeza. Então, agradeço de coração as pessoas que puderam participar. Essa live vai ficar salva. Então, quem quiser depois assistir e compartilhar com outras pessoas, foi uma live, assim, muito importante para o conhecimento e desenvolvimento de consciência de como se cuidar, como tratar da saúde definitivamente, né? Definitivamente. Com segurança. Com segurança. Senão está no escuro, entendeu?
com o exame genético você tem luz. Quem não tem exame genético está no escuro, está trabalhando, está tateando no escuro. Acerta, mas não tem certeza que acertou porque não tem os dados na mão do paciente. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, Clotilde, obrigado a todo mundo, fiquem com Deus, e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Falando, meus kits chegaram ontem. Chegaram lá os novos, porque antes era diferente, né? Agora tá com as caixinhas. Tá bem bom. bonitinho. Então tá bom. Beijo. Beijo grande, Tá com gratidão. Deus. Amém. Tchau, tchau.